Meu nome é Isadora e sempre hesitei em compartilhar a história que estou prestes a revelar. Ela é dolorosa, marcada por lembranças que ainda me assombram. No entanto, decidi colocar tudo no papel, longe dos olhares familiares e das expectativas sociais, na esperança de libertar um pouco do peso que carrego. Se você chegou até aqui, prepare-se. Não há final feliz ou lições morais. Há apenas os ecos de um relacionamento que começou de forma aparentemente inofensiva e se transformou em um pesadelo que ainda me persegue. Quando conheci Marcos, eu estava no 2º ano do curso técnico em enfermagem e trabalhava em uma clínica de repouso para idosos. Ele foi apresentado por uma colega de curso que o descrevia como um homem inteligente, comunicativo e extremamente gentil. No início, não notei nada de extraordinário. Marcos tinha uma estatura mediana e olhos escuros, que pareciam esconder profundezas insondáveis. Ele gostava de falar sobre música e lugares históricos, e trocamos algumas palavras durante aquele primeiro encontro. Percebi um olhar inquisitivo, mas atribuí isso à timidez ou curiosidade natural. No dia seguinte, Marcos pediu meu número de telefone à minha colega e logo estávamos marcando encontros para tomar café. Aproximar-me dele foi fácil. Ele era atencioso, abria a porta do carro para mim, elogiava minha personalidade e demonstrava interesse genuíno em meus planos futuros. Não havia pressa em impor seu próprio ritmo, e o início do nosso relacionamento foi suave como uma brisa de verão. Não tínhamos um namoro oficial, mas saíamos com frequência. Ele insistia em pagar tudo, dizendo que gostava de me ver feliz. Ao me levar para casa, despedia-se com um abraço longo e reconfortante. Foi nesse clima de aparente harmonia que começamos um relacionamento que a princípio parecia protetor e estável. No entanto, sinais sutis começaram a surgir. Marcos prestava atenção em cada detalhe da minha roupa e comentava quando eu mudava o cabelo, mas não de forma gentil. Ele questionava minhas escolhas, perguntando por que eu usava determinada cor de batom, ou por que prendia o cabelo em vez de deixá-lo solto. Se eu me atrasava, ele ficava frio e mantinha silêncios desconfortáveis. Depois, perguntava com a voz tensa: "Você conversou com alguém antes de sair? Encontrou alguém no caminho?" Era um ciúme disfarçado, mas que começou a me desequilibrar emocionalmente. Decidimos morar juntos quase sem planejar. Marcos me convenceu de que seria melhor para me apoiar, especialmente durante meu estágio em outro bairro. A proposta veio cheia de argumentos convincentes. Ele me levaria e buscaria do trabalho, proporcionando mais conforto e segurança. Ingênua, aceitei. Nas primeiras semanas, ele cumpriu cada promessa. Cozinhava algumas noites e me buscava no estágio pontualmente. No entanto, passou a questionar cada detalhe do meu dia. A que horas almocei, com quem, qualquer mínima divergência. Ele franzia a testa e a sutileza deu lugar à vigilância explícita. Certa noite, cheguei em casa exausta após um dia inteiro na clínica. Observei que ele havia organizado a sala, empilhando meus livros sobre a mesa, todos alinhados pelas bordas. Ao me aproximar, peguei um caderno de anotações e fui ao banheiro. Quando voltei na sala, vi meu celular ao lado, desbloqueado, exibindo minhas conversas pessoais. Senti um calafrio. Perguntei por que ele havia mexido no aparelho, e ele apenas sorriu, dizendo que estava no sofá e resolveu ver se estava tudo bem. Quis protestar, mas Marcos começou a me lançar perguntas sufocantes. "Por que você se importa tanto? Tem algo a esconder?" A forma como disse isso, com o tom baixo, fez minhas pernas tremerem. Fiquei em silêncio e ele se fez de desentendido, sem pedir desculpas. Algumas semanas depois, Marcos descobriu que eu tinha um amigo de infância, Eduardo, que às vezes me mandava mensagens perguntando como eu estava. Não havia nada de romântico ou insinuante, mas para Marcos, bastou saber disso para desencadear suas desconfianças de forma doentia. Ele começou a averiguar cada mensagem, cada notificação,
Se eu demorava a responder, ele me recebia com acusações agitadas. O clima na casa ficou insuportável. Por vezes, eu me pegava digitando mensagens escondida no banheiro, com a água do chuveiro aberta para disfarçar. Não adiantava. Quando saía, ele estava ali na porta, olhando-me com uma expressão que mesclava raiva e sarcasmo. Marcos passou a controlar até meu horário de almoço no estágio. Queria que eu ligasse informando exatamente o que eu tinha comido e com quem eu estava. Se não ligava, ele engolia o rancor até a noite para depois soltar uma enxurrada de questionamentos. Certa tarde, ligou para a clínica e, como não me achou, eu estava em procedimento com uma paciente. Me esperou na porta depois do expediente com o rosto sério. Me agarrou pelo braço e questionou sem rodeios. Onde você estava? Por que não atendeu minha chamada? Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. No carro, tomou o celular da minha mão para consultar chamadas recebidas. Era como se eu fosse culpada de um crime imaginário. Quando recuperei o aparelho, notei uma mudança nas configurações. Ele instalara um aplicativo espião. Descobri dias depois. O medo foi crescendo. Busquei apoio em minha melhor amiga, Catarina. Ela percebeu meu abatimento e ofereceu ajuda, dizendo que eu poderia ficar na casa dela se precisasse. Mas confesso que sentia vergonha de admitir que, mesmo sem trair ou dar motivos, eu estava vivendo quase como refém do ciúme de Marcos. Eu não conseguia enxergar a profundidade do problema. A manipulação dele era tão forte que, por vezes, me convencia de que eu era a errada por não dar toda a transparência que ele desejava. Minha mente estava desgastada. Cada decisão minha era auto-questionada. Achava que, se eu fosse mais cuidadosa, não teria de lidar com a fúria dele. Uma madrugada, tive meu primeiro grande choque físico. Marcos e eu discutíamos porque ele havia lido no meu celular uma conversa antiga com Eduardo, que falava de relembrar velhos tempos de infância. Nada demais. Ele reclamava que eu não o tinha bloqueado. Eu tentava me defender, dizendo que Eduardo não era ameaça alguma. Com a voz alterada, Marcos me empurrou contra a parede. Foi a primeira vez que senti sua força real. O impacto doeu nas minhas costas e prendi a respiração assustada. Fiquei sem reação enquanto ele, com a mão pressionando meu ombro, murmurava: "Você não entende. Eu não vou aceitar ser feito de idiota." Quando me soltou, saí correndo para outro quarto, sem coragem para enfrentar aquele olhar cheio de ódio. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido para não causar conflito. Também fingi esquecer. É difícil explicar por que não reagi ou liguei para a polícia. Eu me sentia fraca, culpada e dependente dele. Tinha medo de manchar minha reputação na clínica, de que as pessoas me questionassem. Além disso, Marcos era contraditório. Em dias tranquilos, era atencioso, chamava-me para assistir séries e comia pipoca comigo no sofá, como se fôssemos um casal normal. O terror, porém, mostrou portas mais sombrias. Em uma noite de sexta-feira, cheguei tarde do estágio. Precisava organizar prontuários e fiquei além do horário. Ao entrar, o apartamento estava às escuras. Chamei o nome de Marcos algumas vezes sem resposta. Avancei pelo corredor, tateando a parede, quando de repente a luz do abajur da sala se acendeu. Lá estava ele, sentado na poltrona, me olhando fixamente. Seu rosto era uma mistura de raiva contida e uma espécie de satisfação estranha. "Achei que não chegaria mais", murmurou, travando a mandíbula. Expliquei o motivo do meu atraso, mesmo sabendo que ele não acreditaria. Antes que eu terminasse a frase, Marcos levantou-se num salto, jogando uma almofada com força no chão. "Você acha que sou burro?" berrou e avançou sobre mim. Dessa vez ele torceu meu braço para trás, obrigando-me a soltar a bolsa. Gemi de dor, mas não quis gritar para alertar vizinhos. O medo e a vergonha me venciam. Ele repetia: "Fala onde você estava. Quem estava com você?" Bati a testa na parede ao tentar me virar e senti um corte que me fez sangrar um pouco. Minha visão ficou turva. Marcos só largou meu braço
quando percebeu que eu estava sangrando e trouxe um pano para limpar o sangue, mas não por compaixão. Fez tudo com tédio, dizendo: "Por que você me obriga a fazer isso, hein?" Meus olhos se encheram de lágrimas. Balancei a cabeça, incapaz de pronunciar uma palavra. Passei a noite chorando no banheiro, pensando em 1000 maneiras de fugir. Tinha medo que Marcos me perseguisse, jogasse todo o rancor em cima de mim ou até me machucasse mais. Lembrei-me de Catarina, mas sabia que a situação poderia se agravar se Marcos descobrisse que recorria a alguém. A sensação de claustrofobia tomou conta de mim, sequestrada na própria casa. Contava as horas para que a manhã chegasse, pois, na claridade do dia, ele rugia menos. No sábado, acordei sentindo dores no braço e um latejar na testa. Ele passava pela sala com expressão neutra e cumprimentava de leve. Quando percebeu que eu usava um curativo, fez uma careta, como se fosse incomodar a estética da minha aparência. Falou secamente: "Espero que não vá trabalhar assim, dando-nos outros motivos para falarem mal de mim." Aquilo me doeu, mas permaneci calada, pensando em como a frase ressoava. Era uma ameaça, como se dissesse que seria pior para mim se eu falasse. Fui ao estágio de óculos escuros e cabelos sobre o curativo, tentando esconder a marca. Dias depois, passei por um momento determinante. Cheguei em casa mais cedo e procurei um documento de trabalho que poderia ter caído na sala. Foi quando achei, em cima do móvel corredor, o notebook de Marcos estava aberto em um aplicativo completamente diferente daquele espião que ele instalara. Senti a espinha gelar. A tela exibia minha localização em tempo real, indicando cada trajeto que eu fiz. Marcos tinha um histórico detalhado dos meus deslocamentos. Entendi que, se eu tentasse fugir com mala e tudo, ele saberia. Mas aquilo também me despertou uma fúria silenciosa. Fechei o aplicativo, coloquei o celular de volta e fui até o quarto, decidida a arriscar minha vida, se fosse preciso, para sair dali. Ele chegou à noite, parecendo ansioso, revirando algumas gavetas. Perguntou se eu tinha pegado as chaves extras do carro. Disse que não. Então me olhou fixamente e veio em minha direção. Meu coração disparou. Ele agarrou meu cabelo pela nuca e sussurrou, com um hálito que misturava álcool: "E se eu descobrir que você está mentindo?" Fiquei imóvel. Ele me jogou no sofá com brutalidade e foi então que começou uma sucessão de tapas que ardiam na minha pele. Levei a mão ao rosto, tentando me defender, e ele me derrubou mais uma vez. Não gritava. Fazia tudo em silêncio, como se fosse um castigo que ele aplicava. Minhas costas pressionavam o estofado rasgado enquanto eu tentava me encolher. Minutos depois, parecendo satisfeito, levantou-se e deixou-me ali, dolorida e humilhada. Subiu as escadas para o quarto e só ouvi o barulho da porta se fechando com brutalidade. Fiquei ali, encolhida, marejada de lágrimas, pensando que poderia ter sido morta e ninguém saberia até ser tarde demais. Uma parte de mim, ainda atônita, repetia que eu precisava agir naquela mesma noite. Tomei a decisão de arriscar a fuga na madrugada. Preparei uma mochila com alguns pertences essenciais. Eu estava ciente de que, com o aplicativo espião, ele descobriria, mas havia chegado ao limite. Digitei para Catarina pedindo socorro. Combinei com ela que, se eu não aparecesse em 24 horas, ela ligaria para a polícia, relatando tudo que eu havia contado e, sobretudo, que estava com medo de ser morta. Por sorte, Marcos parecia ter dormido pesado, talvez sob efeito do álcool. Às 4 da manhã, abri a porta com cuidado, segurando o choro. Meu coração palpitava tanto que eu mal conseguia respirar. Corri para a rua. Peguei um táxi que passava e pedi que fosse rápido. O motorista viu meu rosto inchado, mas não perguntou nada. Em minutos, cheguei à casa de Catarina. Ela me abraçou e eu desabei em lágrimas e soluços, transtornada pelo que tinha acabado de fazer. Já estava imaginando Marcos despertando em fúria, quebrando a casa e saindo em disparada atrás de mim.
Passei a primeira noite na casa dela, escondida. Cada farol de carro na janela me gelava a espinha. Era impossível dormir. Cada som parecia um presságio de que ele chegaria arrombando a porta. No dia seguinte, Catarina me convenceu a sair e registrar um boletim de ocorrência. Eu tremia da cabeça aos pés, revivendo cada agressão. Tinha medo de não acreditarem em mim, mas fui acolhida. Tirei fotos das marcas nos braços e da testa, descrevi o que vivi. Não foi um processo fácil, pois me sentia despida diante de estranhos, contando fatos que me envergonhavam. A polícia abriu o inquérito, ouviu meu relato. Fiquei na casa de Clara por várias semanas, sem ir a lugares públicos, temendo que ele me encontrasse. Se me perguntarem, houve um desfecho de paz ou uma lição positiva? A resposta é não. Houve, sim, um mandado de medida protetiva. Mas ainda temo encontrar Marcos em alguma esquina. Não terei sossego enquanto ele estiver por aí, capaz de nutrir um ódio. A cada batida mais forte na porta, meu coração dispara, relembrando os golpes que levei naquela sala. O trauma impregnou minha rotina, meus sonhos, minha forma de ver o mundo. Tudo o que posso dizer no fim é que sobrevivi, mas não intacta. Carrego marcas no corpo e na alma. Às vezes, acordo chorando, ouvindo ainda a voz dele dizendo que eu o obriguei a ser assim. Não quero misericórdia nem tapinhas nas costas. Apenas precisei narrar este pesadelo para que não me sufoque por completo. Desde sempre, fui cautelosa em meus relacionamentos. Mas quando conheci Carlos, senti uma conexão que me fez abrir mão de minhas defesas. Ele possuía um encanto natural e uma habilidade especial para conversar sobre planos futuros, demonstrando um interesse genuíno em meu trabalho e em minhas aspirações. Nos primeiros encontros, compartilhávamos segredos e confidências, e eu sentia que finalmente poderia relaxar ao lado de alguém. Lembro-me vividamente do nosso primeiro jantar em um pequeno restaurante familiar. Ele estendia as mãos sobre a mesa para segurar as minhas, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio e compreensão. Esse gesto me marcou profundamente e passei dias envolvida em uma mistura de alívio e esperança, acreditando ter encontrado um parceiro que realmente me entendia. Com o passar das semanas, convidei-o para conhecer meu círculo de amigos mais próximos. Carlos rapidamente se mostrou sociável, compartilhando suas experiências e metas profissionais de maneira envolvente e divertida. Cada história que ele contava parecia fascinante, e todos ao redor pareciam encantados. Naquele momento, eu estava completamente cativada. Ríamos juntos, e a aprovação dos meus amigos só reforçava minha sensação de segurança ao lado dele. Era como se todos validassem a ideia de que Carlos era um homem repleto de virtudes. Nosso relacionamento se aprofundou e os finais de semana se tornaram momentos agradáveis. Cozinhávamos juntos, experimentando receitas novas encontradas na internet e passeávamos por feiras de artesanato. Carlos me ajudava a escolher peças curiosas para a casa, elogiava minha decoração minimalista e prometia viagens futuras para lugares exóticos. Quando eu expressava minhas inseguranças, ele estava sempre pronto para me apoiar, dizendo: "Não se preocupe tanto, estamos bem", e me fazia sentir segura e protegida. No entanto, com o tempo, comecei a notar pequenas discrepâncias. A primeira vez que percebi algo estranho foi durante uma conversa casual. Perguntei a Carlos sobre sua família, já que ele raramente os mencionava. Ele respondeu de maneira vaga e rapidamente mudou de assunto, falando sobre boas notícias no trabalho. Na época, preferi acreditar que ele simplesmente não gostava de expor sua vida familiar, mas uma sensação incômoda permaneceu no fundo da minha mente. As atitudes de Carlos, que antes me encantavam, começaram a se tornar sufocantes. Certa vez,
Cheguei atrasada a um encontro por causa do trabalho e ele reagiu de forma inesperada, levantando a voz no carro. Você não podia ter avisado? Fiquei esperando como um idiota, disse ele, com uma contrariedade que eu nunca tinha visto antes. Tentei explicar que minha bateria do celular tinha acabado e que o trabalho se estendeu, mas ele não aceitou minhas justificativas. Depois disso, ficou em silêncio e colocou uma música alta, ignorando minha presença. Essa mudança gradual na dinâmica do nosso relacionamento começou a me causar ansiedade. Por um lado, havia o Carlos carinhoso e atencioso, que fazia planos e me apoiava. Por outro, havia um homem que reagia bruscamente a qualquer pequeno deslize. Houve também episódios em que ele simplesmente desaparecia por horas. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, recebia respostas ríspidas como: estou ocupado, pare de insistir. Cada vez mais, nosso clima se tornava desgastante. Um ponto crucial foi quando ele começou a chegar em casa mais tarde do que o habitual, sempre com uma desculpa pronta. Lembro-me de uma ocasião em que disse que iria a um jantar de negócios, mas voltou sem qualquer cheiro de comida ou bebida, como se tivesse acabado de tomar banho. Ele se sentava no sofá, comentando sobre o dia cansativo, mas quando eu tentava perguntar detalhes específicos, ele desconversava e dizia que trabalho era trabalho, e não algo para discutir em casa. Era um aviso claro para eu não insistir. Com o tempo, esse padrão se intensificou. Eu o via manuseando o celular com nervosismo, levando-o ao ouvido para atender chamadas que não me deixava ouvir. Muitas vezes, ele se remexia no sofá com a tela virada para si e se levantava rapidamente quando eu me aproximava. Houve um dia em que notei até um leve tremor em suas mãos. Quando eu questionava, ele rebatia, dizendo que eu estava sendo paranoica. Nessas situações, ele sempre encontrava uma maneira de me desqualificar, insinuando que tudo era fruto das minhas inseguranças e que eu deveria focar mais em mim mesma. Ainda assim, eu tentava encontrar momentos em que a relação parecesse saudável. Existia um medo profundo de perdê-lo e de ter que recomeçar minha vida afetiva. Então, em vez de encarar o problema, preferia me convencer de que cada episódio estranho era uma exceção, um mal-entendido ou fruto do estresse do dia a dia. Eu me agarrava às memórias boas, as risadas no cinema, os elogios quando eu vestia algo novo, a forma como ele cozinhava omeletes em um domingo preguiçoso. Queria acreditar que essa fase turbulenta iria passar. A reviravolta aconteceu em uma noite inesquecível. Carlos me disse que precisaria ir a uma reunião tardia. Cética, mas sem querer discutir, consenti. Ele saiu às 8 da noite, pedindo que eu ficasse despreocupada. 2 horas depois, enquanto estava zapeando no celular, recebi por engano um vídeo enviado por um conhecido nosso que estava em um bar com amigos. No fundo da gravação, surgia a imagem de Carlos sentado a uma mesa com outra mulher, abraçado e rindo. Nada a ver com reunião de trabalho. Fiquei atônita. Não havia como interpretar aquilo de outra maneira senão como um flagrante íntimo. Meu coração pareceu congelar e senti um frio percorrendo meu corpo. Revi o vídeo repetidas vezes, aproximando o olhar para não restar dúvidas. De fato, era ele, sem nenhuma formalidade profissional, nem cuidado em esconder gestos de carinho. Tive uma crise de choro. Várias peças do quebra-cabeça se encaixaram naquele instante. As saídas sem explicação. O celular que não podia ser descoberto, o sumiço em horários bizarros. Liguei várias vezes para ele, mas, obviamente, não atendeu. Desesperada, mandei mensagens. E tudo o que recebi foi mais tarde a gente conversa. Ele chegou em casa perto de meia-noite com uma postura despreocupada, o mesmo sorriso cínico que eu costumava achar charmoso. Esperei que começasse a se explicar, mas Carlos se limitou a comentar que eu estava gerando estresse ao me estressar e fazer cena. Logo de cara, mostrei o vídeo como prova, e ele deu de ombros dizendo: "Você está interpretando coisa onde não tem." Então,
sem piscar, afirmou que a tal mulher era só uma colega e que não havia mal em estarem juntos num bar. Acusou-me de ciúme exagerado e ainda criticou o fato de eu ter merecido um par de chifres, soltando como se fosse uma piada de péssimo gosto. Isso me destruiu por dentro. Naquele instante, senti uma mistura de raiva, humilhação e confusão. Ele não pedia desculpas. Ao contrário, me expunha como se eu fosse a culpada por passar dos limites e incomodá-lo ao exigir satisfações. Mesmo com a prova contundente, ele não arredava pé, mantendo um tom de frieza cruel. Tive a clareza de que a história não terminava naquele único episódio. Provavelmente ele estava me enganando havia bastante tempo. Percebi que era hora de reagir, pois a dor de permanecer na mentira seria maior do que o medo de encarar a separação. No entanto, não foi nada fácil. Quando falei em terminar o relacionamento, Carlos riu sarcástico. "Você acha mesmo que eu saio dessa casa se não quiser?" disparou. Rebateu dizendo que, se houvesse conversa de término, eu que procurasse outro lugar. Ele não levantou a voz, não me agrediu fisicamente, mas apresentou um ar de superioridade tão grande que me paralisou. Não sabia como reagir. Eu dividia com ele o aluguel, tinha parte dos meus pertences no apartamento e ali estava esse homem assumindo, por meio de rodeios, que não se importava com meus sentimentos ou com a dor que causava. Comparei a pessoa na minha frente com o Carlos que conheci no início. Aquele me fazia juras de amor e não encontrei semelhanças. Parecia que eu morava com um estranho que se deleitava em me ver fragilizada. Houve noites em que me tranquei no quarto, não conseguindo dormir com o choro que vinha em intervalos, lembrando cada mentira escapada dele. De manhã, ele agia como se nada tivesse acontecido, se arrumava para o trabalho e me lançava um tchau, volta a dormir. Tentei ter uma conversa definitiva após 3 semanas do incidente no bar. Sentei com ele na sala, preparei meus argumentos, minha angústia e falei que não daria mais para continuar daquela forma. Ele não se abalou, serviu-se de um copo d'água e começou a atacar minha autoestima de um jeito que eu nunca havia presenciado. "Ana, você simplesmente não me satisfaz. É uma pessoa fraca, vive num mundo de fantasias, acha que eu vou ficar preso a alguém assim." Cada palavra me feria mais. Carlos se colocava num pedestal, tentando me encurralar psicologicamente para que eu me sentisse um desastre total. Acabamos discutindo. Num momento de desespero, eu disse que me mudaria sim e arcaria com as consequências. Ele revirou os olhos, afirmando que eu não conseguiria pagar um aluguel sozinha num bairro decente. Começou a relembrar dos luxos que eu desfrutava graças a ele, transformando cada aspecto de nossa vida em casal em uma espécie de favor que ele me concedia. Não me conformei com aquela humilhação. A verdade é que eu não ganhava mal, tinha um trabalho que me permitia viver sem muitas dívidas, mas, por alguma razão, durante todo esse tempo, ele conseguira me fazer acreditar que a minha estabilidade dependia de suas boas vontades. Foi nesse período que comecei a planejar minha saída. Demorou ainda cerca de 1 mês. Conversei com alguns amigos para ver quem poderia me acolher, ou pelo menos guardar algumas coisas minhas, até que eu encontrasse um apartamento. Guardei uma graninha extra, antecipando que teria gastos imediatos ao me mudar. Enquanto isso, Carlos continuava na mesma rotina. Noites fora, encontros suspeitos, mensagens cheias de insinuação que eu, sem querer, acabava vendo na tela acesa do celular. Ele não se dava ao trabalho nem de disfarçar mais. Eu me sentia cada vez mais sozinha, presa em um relacionamento que só existia de fachada. Nos últimos dias antes da mudança, ele parecia perceber que meu comportamento estava diferente, que eu não reclamava mais das saídas e parara de insistir em salvá-lo da própria frieza. Mas em vez de me questionar, assumiu uma postura cínica, praticamente me ignorando como se eu não passasse de mobília na casa. Às vezes, trocava mensagens arrastadas comigo, algo do tipo: "Não me espere para o jantar", escrito como se falasse com uma estranha.
Cheguei a pensar que ele já planejava me expulsar assim que fosse conveniente para ele. Enfim, o dia de ir embora chegou. Aguardei uma manhã em que ele saiu, afirmando que passaria o fim de semana em viagens a trabalho. Tive certeza de que não voltaria tão cedo. Liguei para um amigo que me ajudou a colocar minhas malas e caixas em um carro. Enquanto empacotava cada roupa e livro, eu revisava mentalmente o quanto fui iludida. Entre um suspiro e outro, recordava as vezes que adiei a percepção da verdade, tudo para não admitir que o homem que eu amara não me amava. Pior, evitava com todo o cinismo possível. Decidi deixar apenas um bilhete informando que em breve eu notificaria o proprietário do imóvel sobre minha saída do contrato. Nada além, sem despedidas ou brigas finais. Quando Carlos voltou para casa, me ligou dezenas de vezes em poucas horas. Eu cheguei a atender para encerrar o assunto. Ele então alternou entre algumas ameaças veladas e uma postura de "você nunca vai encontrar ninguém melhor". Chegou a culpar minha personalidade, dizendo que, se eu fosse mais flexível, ele não teria precisado recorrer às aventuras. Era um golpe sujo, jogando sobre mim a responsabilidade pelas traições claras que cometera. Não adiantava mais. Eu não me deixei abalar tanto. Havia adotado uma posição irreversível. Bloqueei seu número de telefone e tudo o mais que pudesse me conectar a ele. Depois disso, nunca mais voltei atrás. Consegui alugar um pequeno apartamento, simples, mas meu. Fui decorando aos poucos, sem pressa, investindo em detalhes que me trouxessem a sensação de acolhimento e liberdade. À noite, às vezes era inevitável chorar sozinha, pois rever as lembranças boas no início do namoro dilacerava. Eu procurava me convencer de que o Carlos do começo era só uma máscara. Em conversas com amigas, descobri que, mesmo quando estávamos começando, ele mantinha outras companhias. Cada detalhe que surgia só reforçava a ferida, mas também me fazia ter a certeza de que eu tinha escapado de algo muito pior que uma simples traição. Era um relacionamento nocivo. Não posso dizer que fiquei sem marcas. O término me ensinou o lado cruel de um homem que, por trás de aparências, não enxergava problema em machucar repetidas vezes e depois me fazer acreditar que o erro era meu. Também descobri que confiar demais é perigoso, pois cada vez que ignorei o desconforto, dei a ele mais espaço para manipular a verdade. Passei por um bom tempo a desconfiar de qualquer pessoa que demonstrasse interesse por mim. Tinha medo de cair em outra armadilha. Tive crises de ansiedade, imaginando que qualquer relacionamento poderia se desintegrar de repente em acusações, mentiras e manipulação. Ainda assim, segui em frente. Investi em terapia e em atividades para reencontrar meu próprio valor. Reencontrei velhos passatempos que deixara de lado, como pintar aquarelas e dar longas caminhadas no fim da tarde. Percebi como havia deixado de lado meus gostos para atender aos caprichos de Carlos. Esse tempo de autoconhecimento foi penoso, mas essencial. Não posso dizer que tive um final feliz como nos filmes. Tive, isso sim, a chance de me reerguer sem a presença dele. Passei a ver felicidade não como um desfecho triunfal, mas uma construção cautelosa, forjada nos detalhes diários. De vez em quando, ainda me recordo dos episódios de cinismo com que ele me tratou. A crueldade de fazer-me sentir um nada ao mesmo tempo em que trapaceava pelas costas foi provavelmente a pior forma de violência psicológica que experimentei. Mas à medida que o tempo avança, sinto-me mais forte para olhar para trás, sem reviver toda aquela dor. Ficou uma cicatriz interna, claro, porém ela também me lembra de que consegui escapar antes de me perder de vez. Hoje, se me perguntam como superei, respondo que foi um processo longo de muita solidão e busca por apoio em pessoas de confiança. Não existe uma fórmula mágica para sarar rapidamente do impacto de uma traição cercada de desdém. Permaneci viva, no entanto, e recuperei um mínimo de tranquilidade para seguir meu caminho.
Entendi que não merecia ficar num pedaço de vida onde eu não era respeitada. Decidi me valorizar por quem sou, mesmo que isso custasse um fim doloroso. E esse talvez seja o maior ensinamento que levo adiante. Mais vale a dor de um rompimento sincero do que a agonia constante de viver ao lado de alguém que não se importa em nos machucar. Se esta história não tem um encerramento digno de contos de fada, tem ao menos a verdade que a permeia. Fui traída, humilhada e enganada, mas ainda estou aqui para contar. Cada linha que escrevo é um lembrete de que medos podem ser vencidos. Não falo de um final colorido, mas de uma vida possível, onde resta espaço para a confiança, primeiro em mim mesma, depois no mundo ao redor. Não foi nada fácil, mas consegui, e isso, por si só, é alguma forma de vitória. Me chamo Laura. Não revelarei minha idade nem detalhes que possam me expor, mas quero deixar claro que o relato a seguir é absolutamente verdadeiro. Ele atravessa os corredores mais obscuros de um relacionamento corroído pela traição e por uma obsessão sufocante. Aqui não há espaço para finais felizes ou reflexões morais reconfortantes. Esta é a história de um erro cometido por mim, uma decisão impensada que desencadeou uma sucessão de eventos inimagináveis, expondo tanto a mente perturbada do meu companheiro quanto as profundezas do meu próprio medo. Conheci André durante um curso técnico na mesma cidade onde eu morava. Ele não era particularmente atraente no sentido convencional, mas emanava uma aura magnética, uma presença silenciosa que cativava quem estivesse ao seu redor. Bastaram poucas semanas para que nossos encontros casuais se transformassem em conversas íntimas e risadas compartilhadas. Em pouco tempo, estávamos juntos oficialmente. Meus amigos comentavam sobre como eu havia encontrado alguém tranquilo e dedicado. A família dele também me recebeu com entusiasmo, como se eu fosse a peça que faltava para completar o quebra-cabeça da vida deles. Na época, achei que havia ganhado na loteria emocional. Sem hesitar muito, decidimos morar juntos, como se fosse o passo natural para dois apaixonados. No início, nossa vida em comum parecia saída de um conto de fadas. André tinha uma paixão peculiar pela ordem. Talheres alinhados, panos de prato dobrados de forma impecável. Rotinas meticulosas que ele seguia religiosamente. Eu achava graça dessas manias, considerando-as apenas características inofensivas de sua personalidade. Mas aos poucos, percebi que aquela obsessão pela organização estava intrinsecamente ligada a ciúmes velados. Ele começava a questionar onde eu havia estado, por que eu chegava alguns minutos mais tarde do que o esperado com quem eu trocava mensagens. É só preocupação, ele dizia, mas algo dentro de mim começava a soar como um alerta distante. Com o passar do tempo, essas perguntas aparentemente inocentes se transformaram em cobranças cada vez mais intensas. Ele começou a exigir acesso às minhas senhas de aplicativos, insistindo em ver meu celular sob o pretexto de que não há nada a esconder. Eu cedia, tentando evitar conflitos, mas ele sempre encontrava maneiras de justificar suas demandas. Se você não tem nada a lhe esconder, por que não posso ver? Busquei argumentar contra isso, mas nunca tive forças para enfrentá-lo de maneira decisiva. Sentia, no fundo, que aquele comportamento controlador era apenas a ponta do iceberg de algo mais sombrio. Foi nesse contexto que cometi o maior erro da minha vida. Sufocada pelas regras rígidas impostas por André, reencontrei um antigo colega de escola chamado Rafael. Ele era o oposto de tudo que eu vivia naquele momento. Leve, divertido, capaz de me fazer rir até das coisas mais triviais. Precisava daquela sensação de liberdade, mesmo que temporária. Num ato impulsivo e irresponsável, permiti que nossa amizade se transformasse em algo mais. Um único encontro foi suficiente para me consumir de culpa. Voltei para casa angustiada, carregando o peso do que havia feito.
Quando olhei para André sentado no sofá, calado, soube, de alguma forma, que ele desconfiava. Logo surgiram sinais claros de que eu estava sendo vigiada. Cadeados extras apareceram nas portas. Ele passou a chegar em horários estranhos, sem aviso prévio, apenas para me surpreender. Bilhetes anônimos começaram a surgir pela casa, escritos em uma caligrafia inclinada e familiar. Eu sei o que você fez. Você não vai escapar impune. Confrontei-o, mas ele negou com frieza, sempre exibindo aquele sorriso perturbador, como se alimentasse um segredo sombrio. O medo tomou conta de mim. Tentei manter minha rotina de trabalho, mas sentia que estava constantemente sob holofotes. André ficou ainda mais silencioso, observando cada movimento meu com uma intensidade assustadora. Minhas ausências, mesmo que breves, eram motivo para interrogatórios detalhados. Com quem você falou? Por que escolheu esse caminho? A pressão era insuportável. Quando finalmente decidi confessar, desabei em lágrimas, admitindo meu erro e implorando perdão. Esperei gritos, raiva, qualquer explosão emocional. Mas tudo o que ouvi foi: agora você é minha para sempre. Sua voz baixa e gélida carregava um misto de ressentimento e triunfo que me gelou por dentro. A partir daquele momento, nossa casa se transformou em algo que só posso descrever como uma prisão psicológica. André monitorava cada passo meu, controlava minhas finanças e até atendia minhas ligações fingindo ser eu. Ele queria gerenciar cada interação que eu tinha com o mundo exterior. Qualquer tentativa de resistência era recebida com ameaças calculadas. Ele mostrava capturas de tela antigas de conversas, prometendo expô-las para minha família, amigos e colegas de trabalho. Nunca gritava, agia de forma metódica, reforçando minha culpa e meu medo. A tensão atingiu seu ápice quando percebi que nosso gato, adotado meses antes, havia desaparecido. Procurei por toda parte, mas não havia vestígios dele. Então, André apareceu com o pingente da coleira na mão, sorrindo de forma enigmática. As pessoas abrem mão de muitas coisas quando se sentem traídas. Fiquei paralisada, compreendendo que ele não hesitaria em prejudicar não apenas a mim, mas tudo o que eu amava. Aquela imagem do pingente ainda me assombra. Decidi planejar uma fuga. Esperei até que ele dormisse profundamente, reuni meus documentos e algum dinheiro e me dirigi à porta. Para minha surpresa, ele havia instalado correntes extras. Corri para as janelas, mas todas estavam trancadas. Antes que pudesse pensar em outra solução, ouvi passos no corredor. Ao voltar, encontrei André sentado na beira da cama, rindo de forma cruel. Você não vai a lugar nenhum, Laura, ele disse, jogando meu celular contra a parede e reduzindo-o a pedaços. Seu olhar era penetrante, deixando claro que qualquer tentativa de resistência seria punida severamente. Ele revirou minhas gavetas, rasgou documentos, espalhou roupas pelo chão, como se quisesse apagar qualquer vestígio de autonomia que eu pudesse ter. Olhava para mim com um desprezo que ia além do ciúme, como se sentisse prazer em me ver definhar. Tremendo, eu lutava para encontrar coragem de pedir ajuda, mas o medo de expor minha traição e sofrer retaliações ainda mais cruéis me paralisava. Ele repetia constantemente: se você me denunciar, vou enviar tudo para sua família. Suas conversas, suas fotos, tudo. As semanas seguintes se tornaram uma sequência interminável de momentos em que eu rezava em silêncio para que nada pior acontecesse. O ar dentro de casa era sufocante. Eu me movia pelos cômodos como uma sombra, sempre acompanhada por aquele olhar vigilante que nunca piscava. Qualquer gesto meu ganhava significado para ele, que usava cada palavra minha como uma arma para me lembrar de que eu havia sido infiel e merecia aquele tormento. Comecei a sentir dores de cabeça constantes, perdi peso, minha pele empalideceu e as olheiras se tornaram marcas permanentes no meu rosto. Certa noite, durante uma queda de energia, André pegou uma lanterna
e a apontou diretamente para mim. Você não faz ideia do que sou capaz de fazer para te manter aqui, ele sussurrou. A luz oscilante criava sombras grotescas, refletindo a realidade assustadora que eu vivia. Ele ainda comentou, com um sorriso sinistro, que o melhor de tudo era me ver ansiosa, sem saber qual seria seu próximo passo. Encolhi-me num canto, incapaz de responder. Talvez você imagine que, em algum momento, eu tenha reunido forças para lutar, para escapar e ser resgatada. Mas não foi assim. A cada olhar curioso que me perguntava se estava tudo bem, eu forjava um sorriso, temendo que qualquer desabafo pudesse resultar em uma tragédia ainda maior. Não havia espaço para heroísmo diante de alguém que conhecia todas as minhas fraquezas e as usava para me destruir. Ele se alimentava da culpa que eu sentia, explorando-a para minar cada centímetro da minha vontade. Se estou viva para contar essa história, não é porque as coisas melhoraram. Não houve desfecho grandioso. Minha vida se tornou uma janela estreita, por onde entravam apenas medo, solidão e a certeza de que meu erro inicial, por mais grave que fosse, não justificava tamanho sofrimento. Hoje, a casa continua sendo uma prisão sem grades. E pensar em André evoca a lembrança daquele olhar vazio, daquele sorriso maligno que sugere que meu martírio não tem fim. Não há lições morais aqui. Não quero que você acredite que a traição deva servir como base para uma história de penitência. Minha experiência transcende qualquer acusação simplista. A culpa, por mais sincera que seja, não pode explicar um ódio tão profundo. O que vivi e ainda vivo, este terror que descrevo, não teve desfecho redentor. Ainda sinto sua presença à espreita, e quando fecho os olhos, recordo cada ameaça, cada risada doentia, cada momento em que tentei reagir e descobri que não havia portas abertas. Portanto, não há mensagens positivas ou exemplos morais. Trata-se de uma sequência de fatos que culminaram em algo aterrorizante, guiados por um ciúme patológico e alimentados pela minha própria fragilidade. Se você me ouviu até aqui, sabe que não ofereço esperança. Ofereço apenas a crua realidade de alguém que, iludida por um momento de fuga, acabou mergulhando em um poço escuro cada vez mais profundo. Agora, tudo o que me resta é este grito silencioso. Relato o que posso, enquanto me pergunto se algum dia encontrarei uma forma de libertação. Estou compartilhando esta história com o coração apertado, na esperança de aliviar o fardo que carrego desde o fim do meu relacionamento com Lucas. Nosso início não tinha nada de extraordinário, parecia até promissor. Ele era atencioso, aberto a conversas sobre nossos planos futuros, e por um tempo acreditei que finalmente encontrara alguém com quem poderia construir uma vida tranquila. Passávamos tardes assistindo a filmes, rindo de bobagens e organizando jantares improvisados em casa. Tudo parecia normal até o dia em que descobri, da maneira mais óbvia, mensagens suspeitas no celular dele. Certa tarde, enquanto Lucas estava fora, seu celular deixado no sofá exibia notificações em sequência. A quantidade de mensagens recebidas do mesmo número me chamou a atenção. Peguei o aparelho e deslizei a tela. Meu coração gelou. Havia declarações explícitas, combinações de encontros e até fotos íntimas trocadas. Era evidente que a traição vinha acontecendo há bastante tempo. Quando Lucas voltou, tentei me controlar, mas não consegui disfarçar o estado de choque. Ele notou a mudança de humor instantaneamente e perguntou se eu estava passando mal. Então, viu o celular na minha mão. Sua expressão mudou de curiosidade para frieza total em questão de segundos. Ele ficou irritado, porque, segundo ele, eu havia invadido sua privacidade. Olhei para ele, incrédula. Eu era a ofendida, mas ele se fazia de vítima.
Tive a clareza de que, se ele conseguia me culpar até por ter descoberto algo que o incriminava, não haveria espaço para reconciliação ou desculpas honestas. Estava acabado. Sem pensar, decidi que iria terminar o relacionamento. A reação de Lucas foi assustadora. Ele rangeu os dentes, deu um meio sorriso, mas seu olhar parecia conter um ódio furioso. "Veremos se você aguenta ficar sem mim", ele disse num tom que me deu calafrios. No dia seguinte, arrumei algumas coisas e me mudei para um pequeno apartamento de uma amiga. Já estava tudo combinado. Quando cheguei, me senti levemente aliviada, mas com a cabeça confusa pelas lembranças que me bombardeavam. Os momentos em que Lucas e eu parecíamos um casal perfeito, as carícias trocadas, as viagens breves de fim de semana, tudo parecia ter sido uma farsa. Por algumas semanas, fiquei sem contato algum. Evitava abrir as redes sociais, temendo suas mensagens ou posts provocativos. Tentava focar no meu trabalho e na companhia das minhas amigas, mas numa noite quase silenciosa, enquanto me preparava para dormir, ouvi ruídos na janela do segundo andar. A princípio, pensei que era o vento. Depois, sons de metal contra vidro e um empurrão delicado na esquadria. Gelei ao abrir a cortina. Deparei-me com Lucas pendurado, tentando destrancar por fora o basculante de ventilação que havia perto da área de serviço. Arregalei os olhos e quis gritar, mas o pavor me paralisou num ato reflexo. Corri para a sala, tranquei a porta do corredor e fiquei imóvel. Ele estava realmente tentando entrar sem permissão. Ele bateu no vidro e disse em voz abafada: "Juliana, abre a porta, quero conversar." Minha mão tremia. Segurei meu celular e disquei para minha amiga que nem estava em casa naquela hora. Enviei uma mensagem de voz sussurrando, pedindo ajuda. Por sorte, ela chegou depressa, mas Lucas, percebendo o movimento, sumiu antes que minha amiga pudesse subir as escadas. Fiquei a noite inteira tremendo de medo. Nos dias que se seguiram, não demorei a notar que ele me seguia quando eu saía para o trabalho. Não era uma imaginação paranoica. Bastava dobrar uma esquina e eu via de relance a silhueta dele do outro lado da rua ou um vulto que corria para trás de um carro estacionado. Várias vezes senti que ele queria que eu soubesse. Estava lá, mas sem chegar perto o suficiente para que eu pedisse socorro. Era um jogo mental sufocante, feito para me torturar a cada passo. Um fim de tarde, ao chegar em casa, encontrei a porta do meu quarto aberta. Eu sabia que a havia fechado antes de sair. Parecia faltar algo no meu armário. Alguns objetos pessoais estavam fora do lugar. Isso me fez checar as janelas. Percebi que o vitrô do banheiro estava ligeiramente forçado, com marcas de apoio na parede externa. Não tive a menor dúvida de que ele havia estado ali. Resolvi falar com ele por mensagens, para tentar algum tipo de trégua, mas só recebi respostas evasivas, cheias de ironias. "Eu só quero conversar. Você que é extremista. Lembra dos nossos bons momentos? Não se faça de vítima." Nenhuma confissão, nenhum pedido de desculpas. Era como se ele estivesse se divertindo com o meu desespero. As ameaças começaram de forma disfarçada. Ele me mandava áudios em tom calmo, sussurrando: "Você sabe que as pessoas não compreenderiam sua reação exagerada. Que tal a gente resolver isso só nós dois?" Ouvia e a cada palavra sentia a pele formigar de tanto nervoso. Ele deixava claro a intenção de me isolar, encurralar. Por vezes, dizia que eu podia perder o emprego se certos boatos sobre mim fossem espalhados. Fiquei aterrorizada. A situação escalou outra vez. Cheguei em casa com compras do supermercado e notei a porta destrancada. Entrei cuidadosamente, rezando para não encontrá-lo ali. As luzes estavam apagadas, mas a energia elétrica estava normal, pois o interruptor funcionava. Ao acender, dei de cara com ele sentado no sofá, sorrindo um sorriso irônico, como se fosse o dono do lugar. Larguei as sacolas no chão. Minhas mãos começaram a tremer, pois percebi que dessa vez eu estava sozinha, sem nem minha amiga por perto.
Com a maior naturalidade, Lucas falou: "Você demorou. Precisamos mesmo colocar um ponto final nessa história." A frase soava quase como convite para algo pior. Dei 2 passos para trás, procurando uma rota de fuga, mas ele foi mais ligeiro e bloqueou minha passagem até a porta. Tentou se aproximar para segurar meu braço. Gritei, mas ele me empurrou contra a parede, cobrindo minha boca com a mão. Senti a dor aguda no ombro e o saco de compras escorregou, espalhando mantimentos pelo chão. Ele sussurrou no meu ouvido: "Por que você faz as coisas serem difíceis?" Era só me ouvir. Lutando, consegui soltar uma perna e chutei a canela dele. O golpe não foi forte, mas suficiente para fazê-lo se desequilibrar. Ele recuou, me xingou e por um instante vi um clarão de fúria. Corri em direção à porta, entrei no corredor e bati com força a porta atrás de mim, trancando-o por dentro. Por sorte, a chave estava do lado de fora, a mesma que ele não se importou em tirar. Fiquei empurrando a porta com o ombro até confirmar que estava presa. Em seguida, me afastei, tateando os botões do celular para ligar para minha amiga e pedir que avisasse a polícia. Na correria, ouvia Lucas batendo na porta, esmurrando, mas não tão forte para arrombar. Provavelmente, com medo de alertar vizinhos, gritava: "Vou acabar com a tua vida, Juliana. Você vai pagar caro por tudo isso." Era a voz de alguém cego de ódio, que não media consequências. Desci correndo as escadas e, no meio do caminho, encontrei um vizinho que se assustou com meu estado. Contei o que estava acontecendo entre nós e ele me ajudou a chamar a polícia. Pouco depois, ouvi sirenes. Uns 2 policiais subiram. Meu vizinho foi atrás para testemunhar. Fiquei paralisada no pátio do prédio, rezando para que Lucas não tivesse fugido pela varanda. No fim, ele sequer tentou escapar. Quando viu os policiais, voltou a fazer cena, dizendo que eu era sua namorada e nós só estávamos brigando. Por sorte, meu vizinho viu que eu estava tremendo, com o braço machucado e o joelho ralado. Resolveu falar. A polícia se deu conta de que não era uma briga qualquer, mas um caso claro de invasão, violência e ameaças. Acabei indo à delegacia para prestar queixa, mostrar o estado do meu braço, contar dos episódios anteriores de perseguição. Consegui acolhimento, mas também precisei lidar com medo e burocracia. Foi aterrorizante descrevê-lo como esse vulto que entrava e saía de casa e que me perseguia pelas ruas. Passei noites dormindo em madrugadas mal dormidas, acordando a cada rajada de vento na janela. Até hoje, não posso dizer que obtive paz. Ele responde a um processo e mantém distância por força de medidas protetivas, mas sempre carrego a sensação de que alguém me observa quando estou na rua. Não existe final romântico ou correção de injustiça. Resta uma espécie de alívio frágil. Ao menos estou a salvo no momento. Hoje, vivo em um lugar provisório, trancada atrás de fechaduras extras, olhando na espreita para cada rosto desconhecido. O que me destrói também é a lembrança de que já fui feliz ao lado dele, antes de tudo virar uma cadeia de mentiras, traição e violência. Carrego cicatrizes concretas e emocionais, mas ainda respiro e caminho, tentando retomar algum controle sobre meu destino. Esse é o relato cru de uma relação distorcida de um homem que não só me feriu ao trair, como também me mutilou psicologicamente ao perseguir cada passo meu, tentando forçar uma proximidade doentia. Pago todos os dias um tributo de ansiedade e medo, mas continuo de pé. É isso o que me resta, por mais duro que seja. Por muito tempo, guardei para mim os detalhes do que vivi, pois as lembranças ainda doem como uma ferida aberta. No entanto, decidi compartilhar minha história para que minha voz ecoe e traga à luz aquilo que permaneceu nas sombras. Conheci aquele que se tornaria meu companheiro através de amigos comuns. Ele se chamava João e, à primeira vista, parecia o homem ideal, atencioso, confiante e com uma conversa cativante.
Seus planos e ideias me faziam sonhar com uma vida cheia de aventuras e realizações compartilhadas. Naquela época, eu buscava estabilidade emocional, alguém que me apoiasse nos momentos difíceis da faculdade e estivesse ao meu lado quando as inseguranças surgissem. Pensei ter encontrado tudo isso em João. Nos primeiros meses de relacionamento, percebi que ele tinha gostos definidos e opiniões fortes sobre tudo. Era meticuloso e gostava de organizar cada detalhe da nossa vida juntos. Inicialmente, achei essa característica positiva, pois eu mesma sou um tanto desorganizada e ter alguém que cuidasse desses aspectos parecia um alívio. Conversávamos sobre nossos futuros profissionais, fazíamos viagens ocasionais e até sonhávamos com a família que poderíamos formar. Para o mundo exterior, éramos o casal perfeito. Contudo, aos poucos, João começou a controlar cada aspecto da nossa vida. Quando eu saía com amigas, ele exigia que eu desse notícias em intervalos curtos. Se eu demorava a responder, ele me recebia com um interrogatório detalhado. Quanto tempo ficou no restaurante? Quem sentou ao seu lado? Eu tentava acalmá-lo, mas cada tentativa de diálogo se transformava em novas cobranças. Mesmo achando estranho tanto controle, na época, eu via isso como um sinal de que ele se importava demais. Foi nesse cenário de tensão que cometi um erro. Sentia-me sufocada e, sem pensar direito nas consequências, acabei me envolvendo emocionalmente com um colega de trabalho, Lucas. Não nego minha culpa. Houve trocas de mensagens, encontros após o expediente e, finalmente, uma noite em que ultrapassamos os limites. Acordei no dia seguinte, tomada por um arrependimento profundo, sem saber como encarar minha própria consciência. Prometi a mim mesma que aquilo não se repetiria, mas a culpa me consumia a cada instante. Tentei esconder a traição, mas como dizem, a verdade sempre vem à tona. João encontrou, por acaso, uma troca de mensagens que eu havia esquecido de apagar. Ele não reagiu imediatamente. Fechou o celular calmamente, respirou fundo e disse apenas: "Precisamos conversar, mas não agora." Seu tom de voz era frio e calculado, o que me deixou ainda mais apreensiva. Nos dias seguintes, ele adotou uma postura estranhamente cautelosa, como um predador que observa sua presa, estudando cada movimento. Evitava me encarar por muito tempo, mas quando o fazia, havia uma frieza absoluta em seu olhar. Certa noite, pedi para esclarecermos tudo. Ele concordou e, com uma expressão vazia, disse que precisava de detalhes. Começou então uma série interminável de perguntas. Quantas vezes, onde e quando? Respondi, esperando que isso aliviasse sua dor ou raiva, mas estava enganada. Minhas respostas abriram as portas para um inferno ainda maior. João passou a exigir acesso total ao meu celular, redes sociais e e-mails antigos. Sempre que eu resistia, ele repetia baixinho: "Seja transparente, é o mínimo." Não era mais apenas ciúme, havia um prazer cruel em me ver sofrer e em me colocar contra a parede. Ele estabeleceu novos limites para mim: onde eu podia ir, a que horas deveria chegar em casa. Fez-me pedir demissão do meu emprego, alegando que o ambiente não era saudável para alguém tão suscetível a erros. A situação chegou ao ápice quando ele começou a me seguir. Fui visitar minha irmã mais nova e ele apareceu do nada, estacionando o carro em frente à casa dela e buzinando até que eu saísse. Mais tarde, quando retornei, ele me encurralou na sala, segurando meu braço com força, e disse que estava apenas garantindo que eu não cometesse outro deslize. Senti medo, mas algo dentro de mim congelou. Eu já não me reconhecia naquela vida de submissão. Passei a ter crises de pânico, acordando assustada no meio da noite, esperando encontrá-lo parado ao lado da cama. Tentei terminar o relacionamento e ir embora, mas ele não aceitava. Dizia com um riso desdenhoso: "Você passou dos limites. Agora vai ter que pagar o preço." Ele ameaçava contar detalhes sórdidos da minha traição para minha família, enviar mensagens para amigos em comum e até inventar histórias para me desmoralizar profissionalmente se eu resistisse.
Por um momento, acreditei que não havia saída. Sentia-me culpada demais para reagir e, ao mesmo tempo, aterrorizada de continuar ali. Graças a uma amiga de infância, encontrei o apoio necessário para planejar minha fuga. Ela me ajudou a conseguir uma vaga de trabalho em outro estado, sem alarde. Tive que planejar cada passo em segredo, apagar históricos de chamadas e juntar dinheiro para não ser rastreada. Aguardei João sair para uma reunião de trabalho e, naquele intervalo, coloquei minhas coisas em uma mala simples, peguei a passagem de ônibus que minha amiga havia comprado e parti. Meu coração batia acelerado, mas não havia outra solução. Consegui, ao menos, me distanciar fisicamente dele. Mudei meu número de celular, evitei qualquer exposição nas redes sociais e refiz minha rotina completamente. No entanto, o trauma permanece vivo. Se vejo alguém que de longe lembra o porte físico de João, sinto um arrepio percorrer minha coluna, como se ele estivesse ali para me vigiar novamente. Em noites de insônia, a memória de seu olhar vazio e sua voz fria insiste em emergir, me fazendo questionar se estou realmente segura. Não tive um final feliz ou cheio de reviravoltas. Continuo lutando para reconstruir a confiança em mim mesma, enfrentando episódios de ansiedade e buscando retomar o controle sobre minha vida. A culpa pela traição existe, mas nada justifica a perseguição e o sofrimento que ele me impôs. Nesse limite entre erro e crueldade, tudo se tornou uma nuvem cinzenta que ainda me assombra. Sobreviver a esse relacionamento teve um custo alto. Saí fisicamente ilesa, mas a cicatriz emocional permanece. Se hoje consigo seguir em frente, faço isso com a certeza de que parte da minha juventude foi consumida por aqueles momentos sombrios. Não há moral a ser transmitida ou finais redentores. Há apenas a luta diária para seguir em frente, mesmo com as feridas que carrego. Entendi que a vida não oferece a oportunidade de voltar no tempo e consertar escolhas. Resta-me o presente, onde busco forças internas para não deixar que a sombra de João e o fantasma do meu erro me definam eternamente.